Pronto, agora está gravando. Vamos ver. Vocês estão vendo? Acho que sim, né? Sim, estamos vendo, sim. Bom, então vamos lá, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula Canamedes Brasil. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Stephanie Souza, eu sou farmacêutica, consultora técnica, especialista no uso medicinal dos canabinoides para a Ecogen Biosciences, que é a empresa que está por trás dos produtos Canamedes Brasil. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as utilizações do canabidiol, principalmente, né, mais dos fitocannabinoides como um todo, na dermatologia, então, em condições dermatológicas, né? Aqui também tem os meus contatos, mas no final da apresentação, os contatos da Canamedes, para quem tiver interesse em entrar em contato. Bom, então vamos começar falando sobre a pele. Né? O que é a pele? A pele é o maior órgão do nosso corpo. É ela que delimita a diferença, né, entre o meio externo e o meio interno. Então, ela tem aproximadamente 7.500 centímetros quadrados, né, em uma pessoa adulta, com aproximadamente 16% do peso corporal, e ela, então, é o principal órgão de defesa, tanto contra, né, agentes nocivos que tem no meio externo, como também ela protege o organismo de perder água, né, enfim, de entrar em atrito com alguma outra coisa, patógenos, e também atua regulando a temperatura corporal, né? Então, todo mundo sabe que o nosso corpo ele tem que estar ali entre, né, 36, 36,5, de temperatura corporal, graus Celsius, né? E a pele, então, também auxilia, ela tem mecanismos para manter a nossa temperatura nem muito baixa, nem muito alta, manter ali naquele alvo, e também controla fluxo sanguíneo, fazendo com que não haja, né, algum problema de coágulo, né, ou problemas com o transporte do sangue. Então, a pele é um órgão, e como todo órgão, ela também, né, ela apresenta diferentes camadas. Então, temos a camada mais superficial, que é chamada epiderme, que é essa que a gente entra em contato, a camada intermediária, que é uma camada mais espessa, que é chamada de derme, onde a gente tem aqui, né, os vasos sanguíneos, e a região subcutânea, que seria uma terceira camada, que é onde tem principalmente as células de gordura, é onde tem, então, são as três principais divisões das camadas desse órgão, que é a nossa pele, que, como todo outro órgão, né, como tudo no nosso corpo, também tem sistema endocannabinoide. Então, sim, a gente tem componentes do nosso sistema endocannabinoide presentes na nossa pele. Que componentes são esses? Então, os receptores do sistema endocannabinoide, principalmente o CB1 e o CB2, mas eu coloquei aqui no final os receptores vaniloides também. Por quê? Por mais que eles não façam parte do sistema endocannabinoide diretamente, eles fazem parte daquele sistema endocannabinoidome, ou sistema endocannabinoide expandido. Eles também estão muito relacionados com os canabinoides, porque eles podem ser ativados por essas moléculas e provocar alterações, e também estão muito presentes na pele, né? Então, eles são importantes para as condições patológicas que a gente vai ver na aula de hoje, por isso que eu inseri esses receptores aqui também no sistema endocannabinoide, mas além disso, né, além dos receptores, a gente tem os ligantes que o nosso próprio corpo produz, que são chamados endocannabinoides, endo de endógeno, e canabinoides, justamente por serem moléculas que se ligam aos receptores canabinoides, provocando alterações.
E, além, então, desses componentes, as enzimas que fabricam, que sintetizam as moléculas endocannabinoides e que também são responsáveis por degradar essas moléculas para que todo o ciclo, né, se renove, também estão presentes na nossa pele. Mas a gente tem que entender primeiro sobre essa sinalização endocannabinoide para daí entender como isso acontece na nossa pele, né? Por que eu digo isso? Porque a sinalização canabinoide, ela é um pouquinho diferente das outras sinalizações que a gente é acostumado, né? Por quê? Os canabinoides, eles têm uma propriedade que é a produção, síntese e liberação na fenda sináptica sob demanda. Então, a partir de uma resposta, né, que a própria célula vai receber, nesse caso, a célula é um neurônio pós-sináptico, ela vai receber, então, uma informação que vai incentivá-la, então, a maquinaria enzimática presente nessa célula vai iniciar o processo de síntese e liberação dos compostos endocannabinoides que são produzidos a partir de precursores lipídicos de membrana que são, então, liberados na fenda sináptica do neurônio pós-sináptico para agirem no receptor canabinoide no está presente na membrana neuronal pré-sináptica, ou seja, isso, né, é o contrário da sinalização tradicional que a gente conhece, onde a resposta parte do neurônio pré-sináptico, então o neurotransmissor é liberado, age no receptor que está na membrana pós-sináptica, para então continuar essa resposta. Então, nesse caso, onde essa resposta é contrária, a gente chama de ação retrógrada dos canabinoides. É assim, então, que o sistema endocannabinoide meio que controla, né, todas as outras funções do nosso organismo. Porque, como a gente vai ver já já, existem, né, canabinoides, tanto os endocannabinoides como os receptores, no nosso corpo todo. Em praticamente todas as células, todos os órgãos e tecidos têm esse sistema, que é um sistema de controle da homeostase corporal. O que é isso? É o equilíbrio do nosso corpo. Então, entendendo essa sinalização, a gente começa a entender como esse sistema é capaz de proporcionar a homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso organismo. Porque quando essas moléculas se ligam a esses receptores canabinoides, esses receptores, eles são, pessoal, receptores do tipo metabotrópicos, ou seja, receptores que têm 7 domínios transmembrana, que são acoplados a uma proteína G, que no caso dos receptores canabinoides, é uma proteína G inibitória, que vai o quê? Iniciar uma cascata intracelular inibitória e diminuir a excitabilidade neuronal pré-sináptica, ou seja, vai reduzir esta sinalização. E depois que essas moléculas agiram, então, no receptor canabinoide, elas precisam voltar para o meio intracelular para serem, então, degradadas pelas respectivas enzimas de degradação, MAGL para o 2-AG, que é um endocannabinoide, e a enzima FAH para anandamida, que é o principal, né, o primeiro endocannabinoide descoberto, e eles entram, né, eles voltam para o meio intracelular a partir de proteínas carreadoras transmembranas, porque essas moléculas, elas são moléculas lipídicas, né, grandes, então elas precisam de uma ajudinha para voltar para o meio intracelular. Isso é importante quando a gente vai estudar o efeito dos canabinoides, como o canabidiol, que ele não vai atuar principalmente como é o caso do THC e da anandamida, que eles se ligam diretamente ao receptor canabinoide e fazem a sua atividade ali. Não, ele vai atuar, a gente diz que principalmente de maneira indireta. E uma das formas dele ativar o sistema endocannabinoide é impedindo essa recaptação celular de endocannabinoides e também impedindo
a degradação deles através dessas enzimas. Então, aqui a gente consegue também ter um melhor entendimento sobre como o canabidiol atua no nosso organismo. Não só o canabidiol, como o THC e os outros canabinoides. Bom, então, como eu falei, a pele é um órgão, né? Maior órgão do nosso corpo, e ela também apresenta receptores canabinoides em toda a sua extensão, né? Então, a gente tem na epiderme, principalmente, né? Mas também aqui na derme, em linfócitos, nas glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, CB1 e CB2, nos nervos sensitivos que também passam aqui na derme, né, no folículo capilar, né? Então a gente percebe que a derme, a pele, né, tanto a epiderme, a derme e até aqui o tecido subcutâneo, né, a gordura, a gente sabe também que tem uma importância com os canabinoides. Por quê? Os canabinoides, eles são lipofílicos, então eles têm aí uma afinidade, uma tendência a ficar, né, a se acumular no tecido de gordura. A gente sabe disso por conta, né, dessa lipofilia, dessa afinidade. E a partir, então, da modulação desse sistema endocannabinoide que está presente na nossa pele, a gente consegue tratar ou melhorar alguns sintomas de muitas condições patológicas da pele, né? Então, desde acne, rosácea, dermatite, psoríase, irritações, né? Enfim, a gente vai ver agora mais para frente como que cada uma dessas condições atua, né? Como os canabinoides vão atuar em cada uma dessas condições. Então, eles vão atuar a partir de múltiplos mecanismos que podem ou não coexistir. Então, a gente sabe, né, que o sistema endocannabinoide está presente em todas as células, praticamente, do nosso corpo, e temos os receptores CB1 e CB2, que são aqueles receptores metabotrópicos, ou seja, que têm 7 domínios transmembranas, são acoplados a uma proteína G inibitória, que a gente sabe que quando eles forem ativados, eles vão iniciar uma cascata intracelular inibitória. Então, eles vão inibir a adenilatociclase, eles vão estimular influxo de potássio, efluxo de potássio, inibir o influxo de cálcio, ou seja, eles vão atuar inibindo, né, diminuindo a excitabilidade dessa célula, mas eles também podem agir por outros meios, por essas proteínas transmembranas, por outros receptores, como os receptores vaniloides, né, os TRPVs e TRPAs, que a gente vai ver mais para frente, e também lá no núcleo celular, a partir dos receptores PPARs, que também podem ser modulados a partir, né, do uso dos canabinoides. Então, todas essas vias podem, né, modular respostas, principalmente, né, anti-inflamatórias, antioxidantes, de regeneração tecidual, que vão, então, ajudar, né, em diferentes condições dermatológicas. Aqui, mais uma vez, para vocês verem que a gente não tem só receptor canabinoide, CB1 e CB2 na nossa pele, né? Então, mais uma vez, a epiderme, que é a camada mais externa, a derme, que é a camada mais densa, e o tecido subcutâneo, né? Que é a parte de gordura que tem no nosso, que compõe a nossa pele. Além disso, né, dentro da derme, a gente sabe que existem receptores, né, de terminações nervosas que vão levar, por exemplo, sensação de dor para o sistema nervoso central. Então, esses receptores sensitivos, eles também apresentam, além de receptores canabinoides,
os receptores do tipo vaniloide, né, que também são responsáveis aí por essa sensação dolorosa, né, principalmente sensação de queimação, ardência, eles também têm essa capacidade, mas lembrando que os receptores canabinoides são do tipo metabotrópicos e os vaniloides são ionotrópicos, né? Eles são canais iônicos que fazem, então, essa transmissão. Mas, além disso, a gente também tem células do sistema imunológico residentes na epiderme, na derme, que também apresentam receptores canabinoides, principalmente o CB2, que é mais ligado ao sistema imunológico, então também está relacionada a doenças autoimunes da pele, né, e reações inflamatórias que acontecem, então, na nossa pele, por isso que também, principalmente a partir de CB2, a gente consegue modular algumas dessas respostas, né, as glândulas sudoríparas, que também apresentam receptores canabinoides e vaniloides, né, e aqui a glândula sebácea no folículo piloso, né? Então, nos pelos, né, no cabelo, a gente também tem receptor canabinoide, também tem síntese e liberação de endocannabinoides, além de receptores vaniloides, e aqui, então, as veias, né, as nossas comunicações venosas de artérias e veias, que também, então, vão ter essa comunicação tanto com endocannabinoides, como receptores canabinoides e também receptores vaniloides, ou seja, a pele é um prato cheio para a gente conseguir modular, principalmente condições de fundo inflamatório e imunológico com fitocannabinoides, como o canabidiol. A gente sabe que tem uma ação anti-inflamatória muito importante, né? Então, aqui, mais uma vez, né, mais um zoom no folículo capilar, na glândula sebácea, né, que a gente sabe, então, que vão ter, vai ter reverberação, ou seja, se a gente atua, né, modulando o sistema endocannabinoide no cabelo também, então, em alopécia, por exemplo, a gente consegue ter, né, uma mudança de ativação tanto no ciclo capilar, que vocês sabem que a gente tem um ciclo, né, em 3 fases praticamente do cabelo, que é a fase de crescimento, quando cai e quando está esperando para começar a nascer cabelo de novo. Então, os canabinoides, eles também podem modular e aumentar, por exemplo, a fase catágena, né, ativando essa apoptose e tentando aí melhorar essa síntese de folículos, tanto então em casos de alopécia, como em outras questões com pelo, né, com a produção, a síntese de pelo, e também de sebo, né, como a acne rosácea e outras condições que envolvem as glândulas sebáceas, também podem ser, então, modulados, controlados e ter benefícios terapêuticos com o uso tópico ou sistêmico ou oral dos canabinoides. Então, aqui a gente vê que o sistema endocannabinoide, vai falar sistema nervoso central. O sistema endocannabinoide está diretamente ligado com a pele, e assim a gente consegue, então, atuar e talvez trazer benefícios para diferentes condições de pele, né? Como as dermatites, não só a dermatite atópica, como a dermatite de contato, também a dermatite seborreica, que é a caspa, né? A partir, então, da modulação de receptores canabinoides, vaniloides e enzimas, como a FAH, que faz essa degradação da anandamida, doenças, como eu falei, né, de fundo inflamatório, autoimune, como a psoríase, fibroses, coceiras, né, inflamações, e também o câncer de pele, né? Todas essas pesquisas são pesquisas ainda, né, iniciais, a gente vai dar uma olhadinha agora nesses achados, a gente ainda não tem nada
conclusivo, substancial, que aponta a eficácia dos canabinoides nessas condições, mas vocês vão ver, né, que o racional e muitos trabalhos pré-clínicos e alguns relatos de caso, alguns estudos clínicos para algumas indicações, já trazem, então, esses benefícios, principalmente em desordens de fundo inflamatório imunológico. Né? Então, a partir de quais mecanismos os receptores canabinoides, principalmente, né, eles vão modular essas atividades, essa ação anti-inflamatória tão importante e antinociceptiva, que também é importante na pele, né? Então, para questões dolorosas, os canabinoides também podem ter essa modulação a partir do sistema nervoso central ou da periferia, principalmente, a partir do receptor canabinoide tipo 1, que a gente viu aqui, ele vai, então, diminuir, né, inibir a adenilatociclase e reduzir a produção de AMP cíclico, que vai regular, então, os neurotransmissores excitatórios e inibitórios, como o GABA e o glutamato, e na periferia, principalmente a partir do receptor canabinoide tipo 2, que é mais ligado ao sistema imunológico, e então também vai diminuir a síntese e liberação de quimiocinas e citocinas inflamatórias, e também vai diminuir a transdução do sinal doloroso da periferia até o sistema nervoso central, né? Porque a gente sabe que também no caminho da dor, que existe um caminho da dor desde da periferia até o sistema nervoso central, para que a gente perceba essa dor, e depois, né, o reflexo, por exemplo, quando a gente encosta em uma xícara quente, para tirar a mão de lá, porque a gente sabe, né, que aquilo tá, que o nosso corpo está correndo perigo se ficar em contato com aquela superfície quente. A gente também tem, então, sistema endocannabinoide, né, receptores, moléculas canabinoides distribuídos por todas, né, as fases dessa comunicação da dor, desse caminho da dor. E também a modulação com canabinoides, tanto em via tópica como via sistêmica, oral ou sublingual, também vão modular essa comunicação. Por isso, então, tanto a atividade anti-inflamatória como antinociceptiva central e periférica a partir dos fitocannabinoides, não só dos fitocannabinoides, né? Então, a gente viu que existem os fitocannabinoides, que são essas substâncias derivadas das plantas, principalmente da cannabis, como o canabidiol, tetrahidrocannabinol, e mais de 150 outras moléculas que já foram descritas, que têm essa atividade, que fazem parte desse grupo molecular, são derivadas das plantas, mas a gente também tem os canabinoides, que são sintetizados no nosso próprio corpo, que são os endocannabinoides. Como eu falei, a anandamida, que foi o primeiro a ser descoberto, o 2-AG, ou 2-araquidoneoglicerol, e outros compostos que também existem no nosso corpo, são sintetizados e provocam alterações nos receptores canabinoides e nesse sistema. E, além disso, existem também moléculas sintéticas, né, que são sintetizadas em laboratório, que mimetizam, ou seja, que tentam imitar essas moléculas naturais, produzidas pela natureza, por nós ou pelas plantas, e que também se ligam e provocam alterações nos receptores canabinoides. Mas hoje a gente vai falar principalmente dos fitocannabinoides, que são eles derivados, então, essas moléculas derivadas da planta cannabis sativa, principalmente das inflorescências das plantas fêmeas, que é onde tem a maior quantidade de tricomas, que são essas células glandulares responsáveis pela síntese e armazenamento das moléculas voláteis, como os terpenos, os flavonoides e também os fitocannabinoides e outras moléculas que são sintetizadas, ou seja, que são produzidas pela planta cannabis sativa, né, pelas plantas dessa espécie, em diferentes concentrações e quantidades, também diferenciando, né, a partir tanto da genética da planta, como das condições que ela foi, né, plantada, cultivada, colhida, o tempo de cura, então tudo
influencia na quantidade, proporção final de canabinoides, terpenos e flavonoides que são produzidos por essa planta e que vão, então, ser utilizados, né, para a gente com finalidade terapêutica. Os fitocannabinoides, como é o caso do canabidiol e do tetrahidrocannabinol, são os dois, são os dois mais conhecidos, mas não os únicos, como eu já falei. Eles são produzidos na planta na sua forma ácida, ou seja, na sua forma não ativa do jeito que a gente conhece, porque já sabe que os canabinoides ácidos também têm ações farmacológicas intrínsecas, porém diferentes das formas neutras, as suas formas neutras, que são as formas que a gente conhece. Então, o THC, por exemplo, ele é um agonista do receptor canabinoide tipo 1, e por ser um agonista do receptor canabinoide tipo 1, principalmente, ele vai ter, então, algumas ações no nosso corpo, como a diminuição da percepção dolorosa, ação sedativa, de relaxamento muscular, aumentar o apetite, também é uma ação conhecida do THC, além das disfunções cognitivas e reações psicológicas, que é o que a gente chama de ação psicotrópica ou psicotomimética, que o THC apresenta, e que os outros fitocannabinoides menores, como o CBD, por exemplo, não apresentam essa mesma atividade psicotomimética ou psicotrópica, porque eles não vão atuar, né, de maneira tão importante no receptor CB1. O CBD, então, ele vai ter a sua atuação, a sua atividade farmacológica por outros mecanismos. Lembra que eu falei que ele não tem uma afinidade muito grande aos receptores canabinoides, CB1 e CB2, mas ele tem outras afinidades por outros receptores, proteínas, enzimas, e por essas outras atividades, ele traz, então, ações principalmente anti-inflamatória, anticonvulsiva, antipsicótica, como neuroprotetor, antioxidante, e alguns trabalhos já mostram, né, o papel do canabidiol como um redutor, um inibidor do crescimento de células oncológicas, de células de câncer. Além disso, existem outros canabinoides, como CBG, CBC, CBN, que também, cada um deles, vai apresentar a sua propriedade farmacológica intrínseca e vai atuar, então, em receptores, proteínas, transmembranas, em locais diferentes. Mas, como eu falei para vocês, essas moléculas estão na forma ácida dentro da planta. Para elas se transformarem na forma neutra e, portanto, a forma ativa, elas precisam passar por um processo chamado descarboxilação, onde elas vão perder um grupamento carboxila e, então, se tornar essa versão, né, mais lipofílica, versão neutra e versão, então, farmacologicamente ativa do jeito que a gente conhece. Mas não só os fitocannabinoides são capazes de interagir e modular o sistema endocannabinoide, né? Então, a gente tem outras moléculas que também são produzidas pela cannabis, mas que são produzidas por outras plantas também, diferentes plantas, como o cravo, o alecrim, a copaíba, o lúpulo, a pimenta do reino, como é o caso, então, dos terpenos, né? Essas moléculas aromáticas que dão o odor característico de alguns alimentos e algumas plantas, como, por exemplo, o beta-cariofileno, que além de estar presente na cannabis, também está nessas outras espécies que eu relatei e que ele já não tem o efeito psicotrópico, psicotomimético que o THC ou a cannabis tem. Além disso, ele também não vai causar adição, né? Você não vai ficar viciado. E essas plantas, elas são legalizadas, né? Então, o próprio beta-cariofileno, ele é, né, uma molécula, um terpeno legalizado, pode ser utilizado em conjunto ou não
com os fitocannabinoides para ter uma sinergia maior, né? Potencializar os efeitos dos fitocannabinoides, mas também pode ser usado sozinho, e sozinho ele já apresentou algumas propriedades, principalmente como anti-inflamatório, antisséptico, antibiótico e cicatrizante, tá, pessoal? Então, a partir do efeito conjunto que eu falei, que os terpenos podem ter com os fitocannabinoides, eles trazem um efeito benéfico, né? Um efeito terapêutico maior com uma dose menor. Isso é o que a gente chama de efeito comitiva ou efeito entourage, que é essa sinergia de efeitos entre os compostos que são produzidos pela planta e que, quando administrados juntos, eles vão potencializar os efeitos benéficos. Então, você precisa, dessa maneira, usar uma dose menor e, mesmo assim, você atinge aquele resultado, aquele efeito terapêutico desejado. Então, isso é um benefício quando a gente olha para os produtos, principalmente os produtos ricos em canabidiol, que, no caso, os óleos que são chamados full spectrum, eles contêm altas doses de canabidiol, mas, junto com o canabidiol, eles têm outros canabinoides, terpenos, flavonoides, até um pouquinho de THC, no caso do full spectrum, até 0,3%, né, que é uma concentração muito baixinha, que não vai dar efeito central, seja ela tópica, aplicação tópica ou via oral, essas moléculas elas vão estar presentes ali só para ajudar no efeito do canabidiol, né? Então, elas não vão ter efeito sozinha, o THC, né? Não vai ter aquele efeito central que a gente espera, mas ele vai melhorar a ação do canabidiol, o que já não acontece com os produtos de canabidiol isolado, que apresentam somente molécula de canabidiol e nada mais. Então, essa sinergia não acontece com esses produtos. Mas, então, né, diferentes pesquisadores e artigos já relataram os benefícios do canabidiol para a pele, né, principalmente nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos já existe um boom, né, uma crescente de produtos, especialmente dermocosméticos, ricos em canabidiol, contendo, então, canabidiol, para diferentes finalidades, né, e diferentes produtos também. Então, a gente acha, né, shampoo, condicionador, creme, hidratante labial, bomba de colocar no chuveiro não, na banheira, né, enfim, diversas apresentações contendo, então, canabidiol com alegações, né, que faz bem à pele, que aumenta a hidratação, que, né, tem efeito anti-inflamatório, que melhora a acne, né? Então, a gente vai ver hoje, será que isso é realmente, né, tem um fundamento ali, isso pode ser prescrito por dermatologistas, porque no Brasil esses produtos eles não são livres, né? Não estão lá na farmácia para a gente comprar igual o hidratante Nivea tá. Não, nos Estados Unidos isso existe, tanto que eu vou mostrar mais para frente. Fizeram até uma pesquisa, né, com alguns dermatologistas dos Estados Unidos para ver quem que prescrevia, quem que não prescrevia, quem não prescrevia o porquê, né? Mas muito da questão nos Estados Unidos da dificuldade na prescrição é porque esses medicamentos, né, eles são medicamentos, mas lá eles são vendidos como cosméticos, como produto para a saúde que não tem regulamentação. Então, não tem regulamentação. Às vezes, um produto pode nem ter canabidiol lá dentro quando diz que tem, né? Essa é a grande dificuldade desse mercado que não tem uma regulamentação. Aqui no Brasil, esses produtos eles só podem ser indicados até agora com prescrição médica. Esses produtos com prescrição médica são medicamentos. A gente sabe que, né, as empresas fidedignas, como é o caso do Canamedes, disponibilizam o certificado de análise, que nada mais é do que uma certificação em um laboratório terceirizado para que não haja viés, né, de confirmação de que realmente
tudo que está descrito ali no rótulo está presente dentro daquele produto, e mais, que não existem contaminantes no produto, que também pode acontecer, né? Então, aqui no Brasil, isso é um pouco mais seguro, a gente tem essa, né, por mais que a Anvisa ainda não tenha aprovado, não tem esse controle de qualidade, a gente sempre sugere, né, pedir, solicitar o certificado de análise do produto para ter essa certeza da qualidade mesmo, de que tudo que está descrito no rótulo é o que contempla naquele produto. Então, ele pode ser utilizado, né, ele é comercializado muitas vezes com essas alegações, né, de que melhora a qualidade da pele, que dá, né, melhora a hidratação, ajuda, né, no eczema, naquela vermelhidão, irritação da pele, é um poderoso antioxidante. Isso aqui não é de CBD, né, rico em ômega 6 e 9, tem a semente da cannabis, tem benefícios no sistema imunológico, é anti-inflamatório, alivia psoríase, vai também reduzir sinais, né, da idade, atua como anti-aging, melhora, né, a qualidade da pele, a hidratação, a acne. Então, nossa, será que realmente, né, todas essas indicações, elas têm uma fundamentação? Bom, quando a gente entende o sistema endocannabinoide, o papel do sistema endocannabinoide dentro da pele, como a gente consegue modular isso, tanto de maneira sistêmica como tópica, para diferentes condições, a gente sabe que para muitas delas isso realmente pode ser verdade, né? Então, aqui, como eu comentei para vocês, esse trabalho, né, sobre a recomendação dos dermatologistas sobre cannabis medicinal, né, enfim, o uso medicinal da cannabis, que a gente não fala mais cannabis medicinal. Então, aqui, os que recomendaram, para que eles recomendaram principalmente? A gente vê que, né, o campeão aqui de indicações é dermatite atópica, seguido, então, de psoríase, e depois de, ai meu Deus, fugiu, cicatrização de ferida, né, a melhora de ferida, depois lúpus, dor, né, a sensação dolorosa, prurido, dermatite de contato, esclerose sistêmica e dermatomiosite foram, então, as principais indicações. E quando olharam, né, para os que responderam que ainda não prescreviam, quais eram as principais, então, limitações, o porquê que eles ainda não prescreviam aqueles produtos. E, ó, o principal, os dois maiores motivos é o conhecimento limitado e a falta de experiência. Então, olha que importante, pessoal, a gente levar essas informações, né? A gente ter contato com essas informações, com outros profissionais que estão prescrevendo, que também estão tendo benefícios ali, para que a gente não limite, né, a prescrição, e também para que a gente consiga levar para os pacientes, para os nossos pacientes, mais essa ferramenta terapêutica que tem se mostrado muito promissora, principalmente, né, pelo seu efeito anti-inflamatório e também, em grande parte, por ter efeitos adversos muito leves, quando comparado com outros produtos que são usados para as mesmas indicações, né? Então, isso tem feito muita diferença e realmente tem feito muitos profissionais, né, trocarem a indicação pelos canabinoides, mas não vamos deixar, então, a falta de conhecimento, de experiência, barrar quanto a isso, né? Outros tinham preocupações quanto à legalização, né, por não ser legal, ou por causar algum vício, né, alguma toxicidade. Poucos não viam valor, né, ou viam pouco valor. O status legal também não se sentiam confortáveis com isso, o estigma social, que também cerca a cannabis, né? Então, vejam que a gente não tem nenhum motivo científico, né, embasado para não recomendar os canabinoides na dermatologia. Na verdade, né, é a falta de conhecimento mesmo, e muitas vezes essa
ignorância não no sentido de ser ignorante, mas de não querer conhecer, de não querer ir atrás, né, de não querer saber aquele conhecimento que então fica associado, né, ao estigma e a esses preconceitos quanto a esses medicamentos que então é, estão sendo provados, né, aos poucos, para algumas indicações, como realmente eficazes e seguros. Bom, seguros a gente não precisa nem falar, eles realmente, né, são altamente seguros, mas aqui, né, eu trouxe para vocês, então, um dos clinical trials, então eu falei, a gente tem bastante evidência, principalmente pré-clínica, né, evidência inicial ainda sobre essas ações, mecanismo de ação anti-inflamatório, antioxidante, mas também já tem alguns trabalhos clínicos, como esse estudo clínico que foi feito com uma pomada, né, rica em canabidiol, em doenças inflamatórias e em cicatrizes, né, que foi utilizada principalmente aqui, né, nas indicações de dermatite atópica, psoríase, como fala, irritação cutânea, como fala, ai meu Deus, me foge dano cutâneo e cicatriz de acne, né? Então, eles avaliaram tanto o nível de hidratação como o nível de elasticidade da pele no dia baseline, que é o dia zero, que eles não tinham começado o tratamento ainda, e depois, então, de 90 dias de tratamento com esse óleo de canabinoide, essa pomada rica em canabidiol, e olha, então, em todas as áreas, né, tanto do pescoço, malar, aqui da parte de trás da cabeça, tanto nos níveis de elasticidade, como nos níveis de hidratação, como todos, né, tiveram aí um comparativo maior. Eles também trazem algumas imagens, né, que são interessantes, tanto antes como depois do tratamento, para a gente ver que realmente os canabinoides, nesse caso, o tratamento com a pomada rica em canabidiol, ela trouxe, né, essa cicatrização, diminuição da inflamação, melhora da qualidade da pele, mas o problema desse trabalho, né, como alguns outros, é que ele não tem comparativo, não tem comparador, né, não tem comparador ativo, não tem comparador nenhum. Então, fica um pouco mais vago, né, uma evidência não tão forte, mas, né, só para ilustrar um dos trabalhos que já trouxeram, então, evidências para o uso de canabinoides como canabidiol na pele, e então a gente também vê que essas substâncias já têm entrado no mercado norte-americano, europeu, como eu falei, né, com diferentes formulações, né, em produtos de beleza, bem-estar, como maquiagens também, shampoo, condicionador, né? E aqui no Brasil, a gente tem, né, ainda não temos, né, essas linhas só com canabinoide, né, com canabidiol. Algumas empresas estão trazendo, né, porque teoricamente a gente tem aí uma região cinzenta, né, na legislação, na RDC, que regulamenta os produtos à base de canabinoides no Brasil. Então, algumas empresas têm trazido, outras ainda não. Esses produtos à base de canabinoides, né, principalmente canabidiol, mas uma empresa, né, ela patenteou o que ela diz ser uma alternativa ao canabidiol, mas que, ao meu ver, e a percepção de muitas outras pessoas que eu andei comentando também, né, não tem nada a ver, porque nada mais eles chamam de CBA, né, que seria Cannabinoid Active System, né, que seria um ativo, um mix de óleos da Amazônia, que seria uma alternativa ao canabidiol. Por que eles falam isso? Né? Porque dentro desse mix, eles têm o beta-cariofileno, né? Eles têm, eu não sei se tem aqui, ó, beta-cariofileno, o muleno, ácido linoleico, que são, né, produtos naturais, orgânicos, terpenos, terpenos, produtos produzidos pelas plantas, mas
que não são extraídos, né, da cannabis, elas vêm, então, de outras plantas, mas que, conforme eles dizem, né, atuam de maneira sinérgica, semelhante ao CBD. Isso, na verdade, não existe, né? Assim, eu acho que seja muito legal essa criação, né? Então, essa Simple Organic aqui, que falam muito bem desse produto, que é para hidratação, né? Que tem, então, esse CBA, só que não vamos nos enganar. CBA não é um canabinoide, não é um fitocannabinoide, não tem nada a ver com isso. São terpenos, é uma mistura de terpenos que foi patenteada pela indústria da beleza para vender, mas também apresenta, né, porque os terpenos também apresentam atividade farmacológica, né, eles também têm as suas propriedades terapêuticas, mas eu trouxe aqui, né, para a gente ver que não é a mesma coisa. Então, se vocês forem ver, mas eu vi tem um produto, né, da Lola Cosmetics ou da Haskell, que é de canabinoides, não é de canabinoides, tá? É de terpenos que, né, tentam ali colocar aquela jogadinha de marketing que eles viram, acho que Estados Unidos, né, lançando essas novidades, quiseram trazer para cá também, mas logo, logo, né, a gente sabe aí que esses produtos eles vão ser liberados e vão chegar no Brasil. Enquanto isso, a gente usa, né, tanto da forma tópica como da forma sistêmica, oral ou sublingual, os produtos que a gente tem disponível, né, os óleos ricos em canabidiol, nessas, então, condições que eu vou tentar passar rapidinho aqui, porque eu acho que eu já me estendi muito, Nossa Senhora. Bom, então, na acne, principalmente, a gente tem que lembrar que a acne, ela é uma doença multifatorial. Então, não é uma coisa só que causa acne, né? Então, podem ser múltiplas coisas, como pode ser uma ou outra, uma e outra junta, né? Então, tanto a desregulação da produção de sebo na pele, né, pelas glândulas de produção de sebo, o desequilíbrio hormonal, alguma propensão genética, condições como alimentação, estresse, medicamentos, pílula anticoncepcional, enfim, várias, várias alterações que podem, então, desencadear ou podem vir junto, né, com a acne, que é essa condição de fundo principalmente inflamatório, né, que também já foi beneficiado, então, com o uso dos canabinoides em estudos clínicos, né? Esse trabalho aqui de 2015 é pequeno, a gente sabe que nenhum desses trabalhos é conclusivo ou substancial, mas eles trazem, então, um olhar, né, para essa utilização. Então, esse estudo, ele foi um estudo duplo cego, então ninguém sabia, né, o que estavam usando, contendo creme, né, com creme que era passado com extrato de cannabis 3%, aplicado 2 vezes ao dia nas bochechas durante 12 semanas, e que realmente mostrou eficiente na redução da produção do sebo e do eritema, que é a vermelhidão, comparado, né, com o lado veículo, ou seja, o lado que não tinha cannabis no creme. Outro estudo também comprovou que baixas doses de canabidiol conseguem regular a produção do óleo, né, nas glândulas sebáceas, ou seja, uma propriedade também que vai ajudar a acne, né, porque a acne também é causada por esse excesso de gordura, excesso de sebo, né, na pele. Além disso, o CBD também atua como um antioxidante, ou seja, ele vai atuar na diminuição da produção dos radicais livres que combatem, então, o envelhecimento da pele, vão ajudar na melhora do vício, né, da manutenção da pele saudável, e também ele tem um efeito analgésico. Lembra que a gente comentou que existem as fibras nervosas, né, na nossa pele e que também vão ter efeito dos canabinoides, como o canabidiol, que vão diminuir, então, essa sensação dolorosa que a acne também traz, né, por ser, enfim, a pessoa está com o rosto inflamado, né, está dolorido, também pode causar esse relaxamento. Outra condição de fundo inflamatório, bem parecida com a acne, é a rosácea,
E também o canabidiol já demonstrou atuar, né, na rosácea, nos sebócitos, então diminuindo, né, a seborreia, diminuindo a oleosidade, que também contribui, né, para essa irritação da pele, da rosácea. Além disso, o canabidiol tem uma ação anti-inflamatória muito importante, como a gente já viu, né, CB2 principalmente, ação antifúngica e antibacteriana, que também, né, os fungos e as bactérias, né, que se acumulam, às vezes, por sujidade na pele, podem piorar, né, essa condição na pele, a rosácea, e o canabidiol, ele também, né, os fitocannabinoides, já demonstraram experimentalmente ter essa atividade, principalmente contra estafilococcus aureus, né, e resistente a medicamentos, que também é uma bactéria aí bem importante, né, nessa produção da inflamação da pele. Além disso, a gente pode usar os canabinoides para as desordens do crescimento capilar. Então, a gente viu que no folículo capilar a gente tem, né, receptor canabinoide, e principalmente na alopécia, né, que é aquela perda de cabelo, né, que existem diferentes fundos, né, diferentes bases do porquê essa alopécia acontece em homens ou em mulheres, enquanto a gente tem outra condição, né, que é o contrário, que é o hirsutismo, que é o crescimento excessivo de cabelo, né, nas mulheres principalmente, em locais onde não é necessário aquele pelo, né? Então, esses pelos que vão crescendo além e os que não crescem, né, a gente consegue, então, modular tanto com agonistas ou com antagonistas canabinoides, os efeitos, então, desse crescimento do folículo capilar, do folículo piloso, que vai, então, ajudar essas condições, principalmente, então, a alopécia, que também, a partir não só da atividade no folículo capilar, nos receptores, esses canabinoides também vão atuar pelos outros efeitos, como imunossupressor, efeito anti-inflamatório, que também, né, pode estar uma inflamação presente na doença, e que vão, então, ajudar a melhorar a qualidade de vida, principalmente, né, daquele paciente. A gente também tem indicação, como mais uma vez reforçando, os estudos ainda são iniciais, né, não são estudos conclusivos ou substanciais, que os canabinoides, né, vão ter uma ação antitumoral no câncer de pele, mas alguns trabalhos iniciais já mostram que, pelo efeito inibidor de crescimento nos canabinoides, né, principalmente nos receptores que são expressos por células tumorais, esses canabinoides eles conseguem, então, inibir o crescimento ou induzir a apoptose, né, inibir a angiogênese, ou seja, o crescimento de vasos, né, que vão alimentar aquele câncer. Ou seja, todas essas ações vão diminuir, interromper o ciclo celular de crescimento, né, de formação daquele câncer. Por isso, os canabinoides eles estão sendo investigados também como, né, adjuvantes no tratamento dos tumores melanoma e não melanoma, né? Então, os trabalhos já foram conduzidos com os dois tipos de câncer, né? E os dois tipos responderam de maneiras diferentes. Isso também acredita-se que por conta, né, de diferenças na interrupção do ciclo celular de cada um desses tumores. Outros distúrbios de pele, como os distúrbios da pigmentação, né, vitiligo, melasma, eles também podem ser beneficiados com o uso de canabinoides, porque o sistema endocannabinoide, ele já foi, né, já é bem documentado, ele está presente nos melanócitos, que são as células, né, responsáveis pela produção ali de melanina, né, por conter a melanina. E esses canabinoides, eles têm dois efeitos, né, que já foram descritos em estudos pré-clínicos. Ele vai induzir a
ionogênese, ou seja, vai aumentar a produção de melanina em baixas concentrações pelos receptores canabinoides tipo 1, o que pode ser benéfico para condições como vitiligo e outras condições de despigmentação da pele, ou ainda ele pode induzir a apoptose em altas doses, através de outro receptor vaniloide TRPV1, o que pode ser também benéfico nas condições como melasma e melanomas. Mas tudo isso ainda está em estudo, né? São trabalhos iniciais, in vitro, em animais, né? Em células, que estão trazendo essas possibilidades através de mecanismos de ação. Outra condição que já é um pouquinho mais bem relatada é a melhora na cicatrização, né? Porque a gente sabe, então, que o sistema endocannabinoide, né? A gente tem ali canabinoide nos fibroblastos, que também vão ser responsáveis, né? Pela cicatrização, formação aí dessa nova pele, né? Proliferação e diferenciação também dos queratinócitos epidérmicos, também tem receptor canabinoide, bem como a parte da inflamação. Então, a gente tem ali uma região inflamada que vai ser beneficiada com essa ação anti-inflamatória, principalmente por CB2, sistema imunológico, diminuição de citocinas inflamatórias, que vai, tudo isso, né, vai reverberar na melhora dessa cicatrização, aumentando também a hidratação e a qualidade da pele, que melhora tanto o processo de cicatrização quanto a cicatriz final, né? Então, um trabalho feito com camundongos sugeriu que pode ser, né, tanto por expressão de CB1 e CB2, em diferentes fases, né, da cicatrização dessas feridas, eles vão, então, modular, trabalhar para que a melhora, para que essa cicatrização seja feita, né, de maneira mais rápida, de uma maneira melhor, para que os fibroblastos, mioblastos, queratinócitos, todos eles, né, estejam ali trabalhando, como a gente sempre fala, em harmonia, porque é isso que o sistema endocannabinoide visa, né, manter tudo em equilíbrio, em harmonia, para que tudo se resolva o melhor e mais rápido possível. Também temos mais trabalhos, né, relacionados à inflamação cutânea e imunidade, principalmente quando a gente fala, né, de dermatite atópica, dermatite de contato, psoríase, porque, né, estudos já demonstraram que a aplicação tópica de um agonista CB1 acelera a recuperação da função da barreira epidérmica e, principalmente, então, vai ajudar, né, a regeneração dessa pele, junto com a atividade anti-inflamatória que vai melhorar essa condição da pele, tanto na fase adulta quanto na fase crônica. Já foram relatados essas melhoras, né, nas condições, então, que são de fundo imunológico e inflamatórios da pele, como principalmente psoríase e as dermatites, por conta do receptor canabinoide CB1. Outra condição que também é beneficiada é a psoríase, justamente por ser, então, uma condição, né, inflamatória, imunológica, que envolve principalmente a atividade imunológica mediada por linfócitos T e a proliferação de queratinócitos. Então, os fitocannabinoides, eles atuam tanto nesse ciclo celular dos queratinócitos, quanto no sistema imunológico, né, no sistema imunológico, nos linfócitos, né, nas células que vão fazer essa comunicação celular. Então, a psoríase também, né, é outra condição que está sendo muito estudada, justamente porque o sistema endocannabinoide ele controla, né, essa produção excessiva de pele, inflamação, que são a base dessa patologia. O prurido ou a coceira também tem demonstrado em estudos, né, e em relatos anedóticos, uma importância, né, uma eficácia, na verdade, no tratamento do prurido em diferentes aplicações, né? Então, um emoliente tópico reduziu em média 86% do prurido, né, de autodeclaração. Então, as pessoas, né,
autodeclararam essa melhora. Um outro trabalho também, né, relatou que os indivíduos tiveram, mais de 38% dos indivíduos, né, tiveram esse relato da diminuição da coceira, do prurido, de maneira significativa, né, e principalmente, então, a partir de preparações tópicas, né, esses produtos, junto ou não, né, com a aplicação sistêmica, eles vão promover essa melhora, esse alívio, a partir, então, da ação, principalmente, no sistema imunológico, né, que ele vai diminuir a degranulação de mastócito, essa degranulação de mastócito que libera citocina inflamatória e vai causar toda aquela inflamação, né, dor e tudo mais, a partir, então, dessa ação de regulação negativa, inibindo a degranulação dos mastócitos, a gente diminui a liberação de citocinas inflamatórias, diminui a liberação, né, de TNF-alfa, diminui a inflamação e diminui a dor. Como eu falei também no começo da aula, a dor, né, a gente tem sistema endocannabinoide em todo o caminho da dor, então os canabinoides também podem ser utilizados nas sensações dolorosas de pele, e também foi demonstrado, então, que eles apresentam um papel nas propriedades de barreira cutânea, né? Vocês viram aquele estudo que demonstrou que os canabinoides melhoraram, então, a reparação da barreira da pele, principalmente a partir de CB1 e CB2, que são os receptores canabinoides que estão presentes na nossa pele. Outra indicação para os canabinoides na dermatologia para rejuvenescimento da pele, né? Então, a gente sabe que os canabinoides, eles são principalmente anti-inflamatórios, antioxidantes e trabalham, então, no ciclo celular. A partir disso, né, alguns trabalhos têm pesquisado a influência dos receptores canabinoides nessa modulação do ciclo celular. Então, a introdução de produtos à base de canabinoides, né, principalmente extraídos do cânhamo, em produtos para a pele, né, em cremes, loções hidratantes, embasados principalmente por esses estudos ainda iniciais. Para a gente terminar, como eu falei, a via de administração, ela pode ser oral, sublingual ou tópica, né? Então, aqui no Brasil, como eu disse, a RDC ainda é um pouco vaga, um pouco confusa quanto à administração tópica de canabinoides, mas, né, a gente sabe que até o próprio óleo ele pode ser, né, pingado e utilizado de maneira tópica, para melhorar algumas condições, né, como acne, psoríase, dermatite, alguma coisa que seja local, porque essa utilização tópica ela vai ter uma ação mais localizada do que sistêmica, quando a gente ingere, né, quando a gente engole ou quando a gente põe embaixo da língua. Mas as duas vias elas podem ser utilizadas em conjunto ou separadas para tratar essas condições de pele, né? É importante a gente lembrar os canabinoides, eles são lipofílicos, então a absorção, juntamente com alimentos ricos em gorduras, vai aumentar essa biodisponibilidade quando escolhida via oral, ou não, quando outra via for escolhida, como a sublingual. É preferível, né, a gente pede para o paciente pingar as gotinhas, ficar uns 15 minutos ali, né, sem tomar água, sem comer alguma coisa, para que essa absorção também seja melhorada, ou quando a gente passa na pele, a gente também, né, faz uma leve fricção para que isso seja melhor absorvido, mas tudo isso, né, vai ser de acordo com a indicação do seu médico, né, o médico que vai indicar tanto a via de administração como a posologia, que é individual e personalizada, não existe uma fórmula, né, uma quantidade para cada patologia. A titulação de dose é quem manda sempre na medicina canabinoide, né? Os canabinoides, eles são extensivamente metabolizados pelo citocromo P450 hepático, por isso que a via oral, ela tem uma biodisponibilidade muito mais baixa quando comparada com as outras vias, né? E como é um medicamento lipofílico, ele também pode se acumular nos tecidos adiposos
E aqui, então, eu trouxe para vocês as principais diferenças, né, entre as diferentes vias. A gente sabe que a via vaporizada ou fumada também não é indicada, né, e a via tópica, como eu disse, é mais utilizada para ação local, né, não vai ter uma ação sistêmica. Então, a gente também tem, né, é, benefícios e prós e contras dessas aplicações diferentes da oral e da oromucosa, que é a sublingual, e elas vão ter, então, um tempo de duração parecido. A oral vai ter uma demora maior em começar do que a oromucosa. Como eu falei, a premissa da prescrição, da titulação canabinoide, é start low and go slow. Então, comece com doses baixas, vá titulando aos poucos, até encontrar a dose ideal para o seu paciente, né? Isso não sou eu que estou falando, né? A preconização dos principais nomes da medicina canabinoide, das principais publicações referentes ao tema. E para finalizar, então, o que deve conter na prescrição médica? O nome do paciente, o nome do produto, se é, né, Canamedes CBD full spectrum ou isolado, qual é a posologia, a quantidade em gotas ou cápsulas, a quantidade que o paciente vai comprar, né, que deve ser uma quantidade para o ano todo, a gente sugere 12 frascos. Além disso, CRM dá até assinatura. Aqui tem 2 modelinhos, que também vocês podem encontrar, né, na pasta que a Canamedes disponibiliza para os médicos. Se vocês não têm, pode pedir para alguns dos nossos representantes. E aqui falando brevemente da Canamedes, a Ecogen, na verdade, é uma empresa líder de produção de cânhamo nos Estados Unidos, que detém todo o processo produtivo, desde a genética da planta até o produto final, o que garante uma qualidade dos produtos finais e bem como, né, um conhecimento de todo esse processo produtivo com um preço final justo, com essa qualidade, né, que é garantida por esses processos de purificação e extração que são patenteados pela Ecogen lá nos Estados Unidos, que garantem, então, essas formulações com alto grau de pureza e qualidade. No Brasil, a Canamedes traz, então, canabidiol, tanto na versão full spectrum como isolado, em óleos ou em cápsulas. O canabinol, que é outro fitocannabinoide, que também é muito utilizado, principalmente como agonista TRPV2, então ele é indicado em processo de queimadura e doença de pele, tem alguns trabalhos que já mostram o canabinol como um agente na melhora também da recuperação da pele, né, da qualidade da pele, e além disso, ele é muito utilizado na melhora da qualidade do sono, né? Então, como um adjuvante junto ali do full spectrum, do óleo de canabidiol rico em CBD, a gente pode utilizar, então, o canabinol com essa indicação para sono. Além disso, ele tem também atividade anti-inflamatória, bactericida e analgésica, que corrobora toda essa sua ação, bem como o canabigerol. Também o canabigerol e o canabinol, eles são isolados, e o óleo full spectrum ou isolado de canabidiol, são os produtos principais, então, que a Canamedes traz para o Brasil. O CBG, o canabigerol, ele também tem indicações, principalmente como analgésico e anti-inflamatório, também se liga aos receptores vaniloides, receptores PPARs, assim como os receptores canabinoides e alfa-2 adrenérgicos. Então, também tem, né, indicações como anti-inflamatório, na redução da sensação dolorosa, também pode ser utilizado. E, além disso, a Canamedes traz também os óleos full spectrum e isolado na forma farmacêutica de cápsulas gelatinosas, e mais novidades estão vindo aí, né? Cássio, nosso gerente nacional, já está trabalhando para que novas formulações, novas formas farmacêuticas sejam disponibilizadas pela Canamedes aqui no Brasil. E é isso por hoje, pessoal. Acho que eu falei demais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu fico à disposição.
Muito boa aula para variar, né, Stephanie? A gente não cansa de te ouvir, sempre um prazer e aula de verdade, né? É aula que a gente tem que assistir 3, 4, 5 vezes, porque é muita informação para uma coisa só. Vai ficar gravado, pessoal. E o Dr. Vitor está aqui, já te elogiou mais uma vez, sempre participando conosco. Acho que o Dr. Vitor quer dar um recado também para o pessoal. Por Dr. favor. Vitor está aí? Dr. Gui chegou também, se quiser falar alguma coisa. Boa noite, Cássio, boa noite, Stephanie. Dr. Vitor Saab, neurologista Vocês de estão São me Paulo, ouvindo? Guarulhos. Estamos ouvindo. Parabéns, Stephanie, mais uma vez, como sempre. Sua explicação é fantástica. Só quero fazer aqui um relato. Eu, como neurologista, não sou dermatologista, as melhoras indiretas da cannabis medicinal na dermatologia. Eu tenho um número significativo de pacientes com autismo. E é muito comum os portadores do transespectro do autismo terem doenças dermatológicas, principalmente psoríase, dermatite atópica e acne. E por incrível que pareça, é muito comum, às vezes, a melhora dos sintomas dermatológicos antes do controle dos sintomas comportamentais do autismo. E eu não tenho nenhuma experiência com cremes. Eu uso os 3 tipos, sou fã dos 3 tipos, praticamente o FUL, o CBG e o CBN. Acho que cabe aí uma mensagem para o médico que usa uma medicina integrativa, quando vai atender um paciente, se atender a todos os outros órgãos, não só a patologia de base como o autismo. O autista, às vezes, ele tem problemas de pressão, diabetes, de pele, todos. Quando você faz o uso da medicina canabinoide, do óleo, você tem que observar tudo, ver o paciente como um todo. E uma das coisas que eu vejo sempre é uma grande melhora na inflamação. Melhorando a inflamação, melhora os sintomas, principalmente a dermatite atópica, a acne e a psoríase. É uma declaração para complementar essa excelente aula da Stephanie, como sempre. Espero ter contribuído aí. Nossa, Eu também demais, doutor. sempre Muito contribui. obrigada. Né? Uma coisa também, somando o que o Dr. Vitor falou, né, que tem sido o tema constante das nossas conversas, o canabidiol, de maneira geral, acho que o Dr. Vitor vai confirmar, a Stephanie também, ele melhora a qualidade do sono. E melhorando a qualidade do sono, melhora, né, o sistêmico isso, né? O corpo todo, a recuperação, a parte cognitiva, a parte inflamatória, tudo. Então, né, o canabidiol soma, é um tratamento holístico, né? O doutor Vitor Sono é estava como falando. se fosse uma vassourinha, né? Um delete assim de algumas coisinhas para liberar mais espaço para que a gente possa continuar, né, produzindo. E sem esse sono reparador, sem essa arrumação da casa, a gente também não consegue produzir, que gera mais estresse, que gera inflamação. Então, toda essa cadeia, né, ela é realmente melhorada, beneficiada com o uso dos canabinoides. Estou vendo o doutor Gui aqui, maravilhoso. Obrigada, Doutor doutor Gui, quer Gui. dar um alô, doutor Gui? Eu queria assim, ó, primeiramente, obrigado aí pela excelente aula. Eu cheguei um pouco no meio que eu estava em outra reunião, mas Stephanie sempre com um conteúdo maravilhoso. Bom, eu sou cirurgião dentista, eu lido com dor, mas eu queria fazer uma colocação justamente que é a parte dermato, né? Queria contribuir. E eu já peguei casos de paciente, por exemplo, com pênfigo, né? E uma doença autoimune, enfim. E o pênfigo, né, a gente sabe que está muito correlacionado também a fator de estresse. E o paciente que veio para mim com uma dor, uma DTM, né, generalizada, um caso bem avançado, grave, e ele tinha um pênfigo bem... ele falava que isso aí já estou convivendo com ele há muito tempo, vivo à base de corticoide, e me incomoda muito. E quando a partir do momento que a gente entrou com canabidiol com ele, eu entrei com canabidiol e com CBG, que eu gosto muito de CBG para controle de dor neuropática. E o paciente
começou a dormir melhor e teve vamos dizer assim, uma capacidade melhor de gerenciar o seu estresse. Consequentemente, o pêssego dele ficou totalmente controlado. E, basicamente, ele não usa mais corticoide hoje. Por quê? Porque o fator de estresse diminuiu muito, ele começou a dormir melhor, e a gente sabe que o sono é homeostase, né? O sono é um momento que a gente vai ter a produção dos nossos hormônios, né? Dentro da odontologia, a gente vai ter a modulação do bruxismo, e é onde a gente vai estar liberando a maior quantidade dos nossos endocannabinoides de forma endógena. Consequentemente, você vai diminuir o processo inflamatório no corpo como um todo. Então, é um caso bem interessante que eu tive, que realmente controlou, até o dermato dele falou, mas o que você fez? Eu falei, não fiz nada, só. Quem fez foram os fitocannabinoides, que o paciente ficou mais relaxado. E com isso, a gente teve uma melhora significante do pêssego. Muito obrigado, Stephanie. Mais uma vez, muito colaborativa aí, explicações fantásticas. Cássio, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço aí. Parabéns. Prazer, A todos gente que vocês. agradece, doutor. Alguém mais quer fazer uma pergunta, uma colocação? Isso é muito interessante, enquanto ninguém faz, quando vocês vão tomando coragem aí, só vou complementar o que os doutores falaram, né? Que é muito interessante, porque a gente costuma pensar ainda, né, aquela medicina segregada, né? Então, o autismo está aqui, a pele está aqui. Não, o autismo e a pele do autista estão juntos em um organismo só. E se a gente trata uma coisa, né, sistema endocannabinoide, toda essa orquestra, todo o organismo se conversando. Então, esses relatos super importantes do Dr. Gui, do Dr. Victor, eles mostram ainda mais para a gente, né? Como realmente essa homeostase, esse equilíbrio do organismo, a partir da modulação do sistema endocannabinoide, reverbera no corpo todo mesmo, né? Na pele, no cabelo, né? No sistema nervoso central, no intestino, né? Então, o corpo todo vai entrando em homeostase, vai tentando se reequilibrar. Muito obrigada pelos relatos, doutores. A gente fica muito feliz que os pacientes estão conseguindo, né, se beneficiar desse efeito colateral benéfico dos fitocannabinoides. Mais alguém tem algum relato? Eu. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esses estudos que você mostrou para a gente estão mais relacionados com o CBD isolado ou full? A maioria, por ser estudo pré-clínico, é CBD isolado. Mas isolado? Mas é de uso oral ou uso então, tópico? não, porque é muito variável. No final do artigo, eu escrevi um artigo, né, resumindo toda essa aula, e no final do artigo tem 2 tabelas sobre os estudos clínicos que foram feitos em diferentes condições dermatológicas, que é de uma revisão sistemática de 2022, super recente, então tem todos os trabalhos lá, e dos estudos pré-clínicos. O que foi feito com o quê? A gente vai ver que é muito variável. Isso que é a grande dificuldade da medicina canabinoide em fechar, né, em pegar uma coisinha redonda. A gente vê que os estudos são, um é feito com a forma fumada, outro é feito com a forma tópica, outra é via oral full spectrum, outra é via tópico CBD isolado, outra é em camundongo, outra... Então, assim, infelizmente, a gente ainda não tem uma organização sistematizada de todos esses trabalhos, mas o que tem já está lá nessa tabelinha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês já dou um spoiler dessa tabela que tem, assim, infelizmente, isso, eu lembro até quando eu comecei a fazer meu mestrado, eu fui buscar informações, que eu ia trabalhar com um modelo experimental de esclerose múltipla, que é a encefalomielite autoimune experimental. Aí eu falei, bom, tá, vou buscar na literatura o que fizeram com isso, quais as doses. Eu levava o meu orientador, a gente ficava assim, gente, mas nada faz sentido. Por que fulano usou essa dose, ciclano usou aquela, fulano usou essa via? Nada faz sentido, não tem muito uma padronização desses trabalhos, infelizmente, mas a gente está, né, caminhando, eu acredito,
que para um mundo onde esses trabalhos fiquem cada dia mais sistematizados, cada dia mais dentro da caixinha que a gente conhece, né? Porque, infelizmente, para a gente comparar, a gente tem que comparar, brinco, né? Banana com banana, não dá para comparar banana com Isso. maçã, né? Stephanie, só fazendo um complemento, tá? E justamente a gente teve uma discussão, inclusive com a doutora Ana, que foi a autora do Tratado de Cannabis Medicinal, ela fez uma ponderação muito interessante, que confrontaram ela com um neuro, tratamento da insônia. Aí ele justamente, mas os duplos cegos randomizados, gente, em cannabis é muito difícil vocês ter duplo cego randomizado. Por quê? Estamos falando de uma planta, cada cepa, cada óleo, por exemplo, a gente vai ter uma concentração diferente de THC, por exemplo. Então, não tem como padronizar. O que a gente observa muito nos estudos científicos, e eu estudo muito essa questão, são justamente as representações sintéticas dos canabinoides, que é o nabilone e tudo. Por quê? Primeiramente, patrocinado por indústrias farmacêuticas que eles vão colocar. Quando a gente fala de fito, primeiramente a gente não vai ter o estímulo, ninguém vai querer patrocinar se não for uma coisa, um fitofarmaco. E outra, é o que a Stephanie falou que é muito importante. Em diversos estudos ele acabam comparando maçã com banana, sabe? Então, a gente sabe do potencial do full spectrum pelo efeito enturragem, efeito comitiva, coisa que não vai ter no isolado. Só que isso, no resultado final, acaba mudando também, entendeu? Então, é muito importante, antes da gente ler até o artigo, qual que foi usado? Foi um isolado? Foi um sintético? Foi full? Não foi? E até dentro do full, gente, se a gente pegar diferentes lotes, vai ter diferença de quantidade de THC. Por isso que em cannabis é muito difícil você fazer um duplo cego randomizado. Até o problema do autismo, tudo, o pessoal dos neuros, eles batem muito cabeça em relação a isso. Mas a conclusão que ela chegou é muito fera, porque o que mais vai trazer é o lado empírico mesmo, é o que menos tem fundamentação científica, mas o que a gente está evoluindo justamente para a gente chegar no momento que a gente está isolando moléculas. Por exemplo, eu vi que a cannabis já tem produtos isolados, o CBN, o CBG, isso acaba sendo mais fácil para ter assertividade de estudo. Porém, da forma que é hoje, é muito difícil você fazer estudos em cima da cannabis por causa disso. Por diferentes concentrações, diferentes produtos, e não é um produto padronizado. Entende? Perfeito, doutor. São muitas variáveis, né? Diferentes vias, diferentes indicações, diferentes produtos, é sintético, não é full, nossa, é uma salada mesmo os artigos, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu estou compartilhando aqui os trabalhos, vocês conseguem enxergar? Ó? Tem a RCT, que é, né, estudo clínico randomizado, tem coorte retrospectiva, tem estudo de coorte, tem estudo observacional, relato de caso, série de caso, e cada um é com canabidiol tópico, outro é com canabidiol em shampoo, outro é com creme, né, de canabidiol tópico, outro é com sabonete. Então, é realmente assim, os trabalhos existem, eles estão aí, mas não tem como a gente tirar conclusão sobre nada por enquanto, sabe? Mas que essa via ela existe, que, né, os canabinoides eles têm essa atuação, a gente está super vendo, né? Já viu aí por muitos anos, como o doutor Gui falou, a gente só precisa, né? A gente precisa não, mas a medicina tradicional, a medicina baseada em evidências, nos pede para que encaixemos o canabidiol nessa caixinha, né, do estudo clínico randomizado controlado por placebo, duplo cego. Então, esses trabalhos ainda precisam ser feitos, né, conforme essas regrinhas da medicina baseada em evidências, para que a gente possa, né, falar com segurança e que esses produtos tenham essa eficácia. Mas eu espero que, por enquanto, né, que vocês, né, já tenham conseguido ter um olhar mais geral de como os canabinoides e o sistema endocannabinoide funciona na nossa pele, né, na nossa, essa correlação aí dos receptores vaniloides também, que são super importantes na modulação da sensação dolorosa, né, entre outras atuações que esses receptores têm, infinitas, receptores pipars, enfim, né, muita coisa, como o Cássio falou, realmente é muita coisa, mas aos pouquinhos a gente vai, né, vendo, revendo, estudando, ensinando, aprendendo, porque aqui é sempre uma troca constante, eu aprendo muito com vocês, com esses relatos dos médicos, dos prescritores, né? Então, muito obrigada a todos que estão aqui nessa noite,
Parabéns mais uma vez por quererem, né, ter acesso a esse conhecimento e proporcionar aos pacientes de vocês mais essa ferramenta terapêutica que a gente está vendo ser tão importante, né, na vida de tantas pessoas. Então, mais uma vez, parabéns. E eu me coloco à disposição para qualquer dúvida, né? Vocês já sabem aonde me encontrar, ou também, né, qualquer um dos nossos representantes, para que vocês consigam fazer essa prescrição de uma maneira mais segura, mais assertiva. Eu fico aqui à disposição. E é isso, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, podem ficar à vontade. Stephanie, deixa eu te perguntar uma coisa. No começo Claro. você falou que eu preciso entender, que ficou um pouquinho solto. O óleo de cravo, alecrim, copaíba, lúpulo, eles têm o quê? Eles têm fitocannabinoides? Não. O que eles Não, têm que também eles atua têm igual? terpenos. Ah, Cheirinhos, tá. lembra os cheirinhos, os terpenos? Os Sim. terpenos, eles são moléculas que também são sintetizadas pela cannabis, mas que eles também são sintetizados por outras plantas, né? Então, a copaíba, eu dei o exemplo ali, né, da copaíba, porque ela é uma das plantas, né, que tem uma grande concentração de beta-cariofileno, que é um fitocannabinoide, que é um terpeno que tem propriedades como propriedades canabinoides. Então, o Entendi. beta-cariofileno, ele se liga, né? Ele pode alterar o receptor canabinoide CB2, ele também tem atividade em receptor TRPV1. Então, essas ações dele trazem muita ação farmacológica anti-inflamatória, né, de diminuição de dor. Por isso que muitas pessoas, né, e até aquele CBA que as empresas, né, que criaram, tem essa molécula, esse terpeno, junto com outras que têm ações parecidas, para mimetizar a ação do canabidiol, né? Para tentar aí ganhar esse market share, esse pedacinho de mercado, só pelo marketing, mas sem o produto, né? Porque eles Tá. são terpenos, eles têm ação farmacológica, mas lembra, a ação deles é bem mais fraquinha, né? É bem menor do que quando a gente compara com os fitocannabinoides mesmo nos receptores canabinoides na modulação canabinoide. Tá bom? Espero ter respondido. Ajudou sim, obrigada. Viu, De nada. Stephanie? Foi maravilhoso. Obrigada. Imagina. Obrigado a todos, pessoal. Só para contribuir, é o João de Bauru que está falando, tá? Eu acho a gente sempre relembrar que a medicina canabinoide é nova, está melhorando muitas patologias, tá? A gente sabe que não é uma panaceia, mas melhora muitos sintomas de várias patologias, tá? Mas o principal é uma medicina individualizada, personalizada, eu acho que o principal de tudo é humanizada, porque o paciente vai estar realmente mais em contato com o médico e o médico em contato para saber como está o tratamento do paciente, como que está os sintomas que esse paciente está tendo, está diminuindo conforme ele vai utilizando os fitocannabinoides. Perfeito. Ô, Stephanie, a aula você já vai deixar no grupo? Quando você vai salvar e vai pôr no grupo? Então, gente, eu preciso explicar uma coisinha rapidinho. Quando a gente finaliza aqui, eu fecho o Zoom, e aí o próprio Zoom, ele fica, não sei se a palavra é essa, acho que é renderizando, eu não sei, ele fica processando o vídeo, e demora bastante, não sei se é porque o meu computador talvez não seja muito bom, muito rápido, muito feito para isso, mas ele demora. Então, eu costumo, só no dia seguinte, eu pego esse material, que daí já baixou no meu computador, aí eu tenho que subir esse material no YouTube, que também é um outro Cristo para subir, que também demora, e aí eu consigo disponibilizar para vocês. Por isso que eu faço isso toda vez no dia seguinte, mas tenham calma, quem não conseguiu se organizar para ver agora ao vivo com a gente, vai esperar um pouquinho,
vai ver depois, né, amanhã, aí quando der esse tempo do vídeo, né, carregado, eu subir, aí a gente consegue mandar para os outros médicos, né? Mas também é bom que tenha esse tempinho, porque aí a gente consegue, né, juntar mais gente no ao vivo, porque olha que interessante essa troca, né? Olha o doutor Gui, o doutor Vitor, se eles não estivessem aqui, a gente não ia ter essa contribuição tão importante. Então, o legal é que todo mundo participe ao vivo, para depois, é assim, tá bom, vou te dar uma colherinha de chá, mas não acostuma não, porque legal é estar aqui ao vivo nessa troca com a gente, tá bom, pessoal? Mas eu vou deixar gravado, podem ficar tranquilos, eu vou subir no canal e assim que eu conseguir subir, eu mando o link para vocês. Aí vocês mandam para todo mundo que não pôde participar com a gente hoje, e para na próxima vez participar com a gente ao vivo, que é bem mais legal. Tá bom, pessoal? Muito obrigada mais uma vez a todos pela presença e uma boa noite, até a próxima. Não sei se o Cássio tem algum recado para dar, mas eu acho que é isso. O Cássio quer falar alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, Stephanie. Parabéns pela aula. Obrigada. Um beijo, boa noite a todos. Boa noite, obrigado.